site www.istoemanaus.com.br. Olha, dentro das nossas dicas gastronômicas, recomendamos a Adega do Bernardino. A cozinha portuguesa ganha destaque com os pratos deliciosos, vários pratos de bacalhau. E agora, uma mistura perfeita, bacalhau à brasileira. É a união da gastronomia portuguesa com o tempero brasileiro. Também uma vasta carta de vinhos portugueses, chilenos, argentinos, espanhóis e franceses. Adega do Bernardino, Rua Acre 105, Vieira Alves, telefone 3584-4396. E neste bloco, vamos conversar com o diretor da Autoescola Signos, Sr. Frank Duarte. É só conferir. Muito boa tarde para você da nossa NET Cidade, Canal 21, onde nós estamos todas as quintas-feiras, às 17h30. Muito boa noite para vocês da nossa Band Manaus, onde nós estamos todos os domingos, logo após o Canal Livre. 22h30, aliás 23h30, a gente está lá de braços abertos esperando vocês. E muito bom tudo. Boa tarde, bom dia, boa noite de vocês da nossa TV web, www.istoemanaus.com.br, onde nós estamos 24 horas ao seu dispor. Nós estamos mais uma vez no Novo Hotel Manaus, a gente fala sempre mais uma vez porque estar aqui é sempre um motivo de prazer, porque além de você ter uma excelente comida, sempre com a gentileza da equipe Novo Hotel, sob a supervisão do nosso amigo Renato Araújo e sobre a gerência geral da nossa companheira também, Carla Renata. Novo Hotel, com aquela feijoada de sábado imperdível, um bom som, você é um ambiente para você bater um papo, jogar uma conversa fora e saborear uma feijoada que em Manaus não tem para ninguém. Hoje a gente tem a honra e o prazer de receber Frank Duarte, que é diretor da Autoescola Signos. E nosso assunto vai ser um assunto bem palpitante e muito interessante que eu convido vocês a não saírem daí. A Autoescola Signos fica na Avenida Constantino Neri, 2252, Chapada. Telefone 3236-7272, 3236-1884. E se você quiser preferir, pode acessar o site www.autoescolasignos.com.br. Frank, muito obrigado pela gentileza de estar conosco. E as coisas têm mudado muito, né, na legislação de trânsito, a gente tem visto aí cada vez mais as autoridades têm apertado isso, têm feito com que as coisas tenham caminhando por um rumo bastante diferente. E com essas novas leis, como é que vocês se adequaram a isso? Como é que a Autoescola Signos se adequou a essas novas leis, essas novas normas? Olá, boa tarde Edson, boa tarde aos nossos amigos telespectadores do programa Isto é Manaus. Para nós é uma honra estar participando com vocês desse bate-papo, trocando um pouco essas figurinhas. E como a gente sempre diz assim, hoje houveram umas mudanças. Quando a gente fala de processo de habilitação, a gente tem 3 datas muito específicas, né? Que até 98, antes de ter o nosso código em ativa, nós temos 2004 e agora recentemente 2008, que houve uma outra alteração, né? Então a gente falando de código e processo de habilitação, a autoescola teve a necessidade de se adequar. Então, até 98 nós não tínhamos a necessidade de estar em sala de aula, participar de aula teórica, aula prática. Então, ao mesmo tempo em que não tinha essa exigência, você não formava um bom condutor. Então, você tinha a pessoa que pegava o seu carrinho, acredito que você, quando tirou a sua habilitação, foi assim, vai lá no Detran, paga uma taxinha, pega o veículo, faz o exame, foi aprovado no seu próprio veículo. Exato. Então, não tinha essa exigência, não tinha o preparo desse profissional. E você hoje acaba tendo toda uma estrutura para que você possa atender e formar bem esse profissional, né? Agora, Frank, eu não entendo bem uma coisa. Por exemplo, o meu filho está estudando com vocês lá e ele vem com algumas coisas que a minha carteira tem mais de 40 anos, né? Foi ontem, praticamente ontem. E algumas coisas vêm diferente. Por exemplo, a sinalização. Hoje, no meu tempo, se você não ligasse a seta e botasse o braço para fora, você estaria reprovado. Se você usasse uma marcha indevida, você estaria reprovado. E eu ainda fui do tempo que botava-se uma caixa de fósforo atrás do pneu e mandava sair. Quer dizer, hoje a gente vê que a coisa está bem diferente. Então, esse processo hoje de o aluno ir para a rua, essa aula teórica,
Por que é tão pouco? Você não acha que deveria ser um pouco mais? Ah, não, com certeza. Hoje a gente tem que, embora tenha se avançado muito, como a gente fala de 2004, que eram só 10 dias em sala, hoje nós temos 15, eram só 15 horas aulas, hoje são 20 horas aulas, né? Até 2010 nós não tínhamos aula noturna, hoje passa a obrigatoriedade de aula noturna. Então, se a gente pensar o indivíduo, um candidato a tirar habilitação em 2004, ele era pensado só a parte mecânica dele. Da caixinha de fósforo atrás do pneu, se ele encostasse, ele acabava reprovado. Você sabe desse detalhe, né? Era algo assim, mais habilitação com prazo de validade de 20 anos, tinha que andar com a identidade junto. E hoje a gente muda, então hoje você concebe o candidato não só com a parte prática, mecânica, mas sim com a parte emocional, psíquica. Você consegue perceber o candidato já no processo de avaliação, ali no parte primeiro, que é a avaliação psicológica, se ele tem condições ou não de estar preparado para dirigir no trânsito aí fora. Então você consegue, na verdade, concebe hoje o indivíduo não como isolado, como só a parte de engata a primeira marcha, tira o pé da embreagem, pisa no acelerador. Hoje você consegue conceber ele já com a parte mental. Mesmo assim, essa quantidade de hora é pouco. Hoje a gente brinca que o professor de legislação e prática, o instrutor teórico, o educador de trânsito, ele tem que fazer o show mesmo, para que ele primeiro consiga tornar essas aulas, embora para nós sejam poucas, para o aluno acaba sendo muito. O aluno, quando ele começa a legislação, muitos deles, que aula chata, eu tenho que ir para lá mesmo. Então, a parte mais difícil hoje é você conseguir colocar para o nosso aluno, a gente conseguir mostrar para ele a necessidade que tem de ele passar por essas etapas. Porque para o candidato, se ele pudesse chegar, pagar o pacote, pegar a habilitação, para ele estava ótimo. Né? Então, sem dúvida. Hoje, assim, é pouco ainda, é muito pouco. Comparado à quantidade de assistência que a gente tem, de preparação, na minha opinião, tinha que ser 6 meses de processo de habilitação, incluindo prático, incluindo teórica, para que ele saísse realmente formado. Porque ele se realmente conhecendo as suas atitudes no trânsito. É porque a gente vê cada barbaridade nesse trânsito, que, meu Deus do céu, inclusive para o nosso povo aqui, uma das coisas que nós não temos aqui é a estrada. Então, quando você sai, por exemplo, eu fui a Margarita de carro e vi barbaridade de pessoas fazendo nessa estrada, mas paciência, né? Eles não passaram pela Autoescola Signos, de certeza. Não foram formados na Autoescola Signos, não foram formados. E a gente agradece a presença do Irã também, que é o gerente-geral da Autoescola Signos, que está hoje honrando, dando a honra da sua presença no nosso almoço, no nosso bate-papo. Frank, nós fizemos uma breve comparação do antes com agora. Então, se você fosse fazer uma analogia bem simples, como é que você analisaria o antes com o agora? Eu digo assim que o antes a gente não formava condutor, a gente formava pessoas que empurravam o carro para frente. Hoje a gente consegue formar aquele cidadão responsável da sua atitude no trânsito. Hoje eu digo assim com total confiança que os alunos que passam pelo processo de habilitação, e aí puxar mais para o nosso trabalho, passam pela Autoescola Signos, ele sai sabendo da responsabilidade dele ali diante da direção de um veículo. Ele sabe que ele tem mais do que um veículo que conduz, ele tem uma arma na mão dele, que ele pode utilizar para o bem, que é o promover encontros, faculdade, trabalho para a galera, ou ele pode usar para o mal, que pode ser o início do final da vida dele. Então a gente consegue hoje... E dos outros também. E dos outros, né? Assim, há necessidade disso. E qual a diferença, qual o diferencial que a Signos tem hoje no mercado? Porque a gente sabe que depois que houve essas mudanças na legislação, também cresceu enormemente o número de centros de formação. Sim. Principalmente aqui no estado do Amazonas, onde nós estamos alocados, as autoescolas elas trabalham por concessões, né? Então, o Estado, o DETRAN, Departamento Estadual, então ele abre licitação, concede o funcionamento dessas autoescolas. Então, o Centro de Formação de Condutores, que agora, como nós somos, de fato, né, formamos esse condutor, eles atuam, nós temos aproximadamente 34 centros de formações, mas infelizmente alguns ainda, como é a maioria das empresas, eles não avançam de acordo com a necessidade do cliente. Então, a Signos ela teve a necessidade de avançar, ela teve a necessidade de estar preparado para atender esse cliente. Esse cliente, como eu disse, ele já tem uma certa dificuldade em conseguir compreender a necessidade de estar em sala, e a Signos teve que ir acompanhando, claro que paulatinamente, mas ela teve que preparar os primeiros seus colaboradores. Então, o nosso maior impasse, e eu digo isso como educador mesmo, foi de mostrar a necessidade do nosso profissional, do nosso educador de trânsito, de ele voltar para a sala, estar se atualizando, como você mesmo comentou. Frank, então para a gente encerrar, eu sei que existe um projeto, vocês têm um projeto de educação no trânsito, eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
O nosso projeto é essa transituação, então assim, com a necessidade dessas mudanças que a gente vinha comentando, então a gente passa simplesmente de só vender um pacote de habilitação, mas sim proporcionar ao aluno todo esse processo. Então nós vimos que hoje, fala-se muito no final do ano, né? Normalmente quando faz os relatórios, sai o Ministério da Saúde, sai Detran, mostrando a quantidade de acidentes. E aí a gente volta lá para a portaria 98, que inicia regulamentando o funcionamento de autoescola, que já traz como responsabilidade o próprio Código de Trânsito, né, sobre a responsabilidade da autoescola junto com a educação do trânsito. Então nós juntamos, já que nós fornecemos essa mão de obra, já que nós preparamos esses profissionais, esses nós temos certeza que vão fazer correto no trânsito. Mas ele está preparado para um trânsito com pessoas que normalmente não praticam tão correto como eles fariam. Então nós sentimos a necessidade de ir para as ruas, para as empresas, para as escolas, trabalhar com essa educação. E a empresa que estiver interessada, a que custo isso seria? Custo zero. O projeto de responsabilidade social da Autoescola Signos hoje, que é o nosso projeto de transituação, né, ele recentemente participou do 11º Programa de Educação para o Trânsito do Denatran. Nós ficamos entre os 20 selecionados de todo o país. Hoje a Autoescola Signos com esse projeto é o primeiro da região Norte e Nordeste, onde o centro de CFC ele não simplesmente se preocupa em pegar o dinheiro do nosso cliente e dar quantidade. Vocês vão ele reverte. à empresa ou a Nós empresa vamos à vai a empresa. vocês? Nós temos duas formas. Nós fazemos em company, que a Ira tem empresa, então nós fazemos a parte de trabalho com nossos pedestres. A empresa que dispõe do profissional de trânsito, que tem a função de motorista, nós oferecemos o curso então de direção defensiva, de atualização profissional, e nós temos então aqueles que não são os condutores, que são os nossos pedestres, os nossos ciclistas, que a gente também vai preparando eles. Aqueles que não dispõem de um espaço, nós trazemos para dentro da nossa empresa, utilizando a nossa estrutura. Isso sem valor adicional algum. É um privilégio para a gente, é uma honra poder sempre, quando solicitado, estar atuando junto com essas empresas, nas ruas, escolas, onde eles nos têm procurado. Vocês podem obter maiores informações nos telefones e nos sites que vocês estão vendo aí. Frank, eu falei que a gente ia encerrar, nós temos ainda mais 2 minutinhos. Queria que você falasse também dessa coisa especial que vocês têm, que é o tratamento, um diferencial que é as aulas para os deficientes. Essa necessidade surgiu de quando eu tinha recém-chegado em Manaus, eu fazia um curso de Libras e tinha uns nossos alunos fazendo a habilitação. E ele pediu auxílio, então eu comecei a perceber que não tinha esse ramo de atividade de autoescola, não tinha preparação. Então o que nós fizemos? Preparamos os nossos profissionais, tanto de teórico, prático, da recepção, da aula prática, financeiro, toda a nossa estrutura para atender. Porque você encontrava um bloqueio, como a gente chama em Libras, né, um bloqueio na comunicação, para que eles pudessem fazer o exame psicotécnico, até mesmo fazer o exame de legislação dentro do Detran. Então você imagine para a gente que nós ouvimos e falamos normalmente, já tem um certo grau de dificuldade para realizar uma prova dessa, e nós imaginamos a pessoa que já tem uma dificuldade que é não ouvir. Então já torna-se um pouco mais complicado. Aí ele tinha Libras, como ele tem, né? A lei da acessibilidade nos cobra isso, nos dá esse respaldo a eles, mas aí as empresas não estavam se preparando para atendê-los. Então nós vamos pensar, pera lá, então por que não nós nos prepararmos para ser como nós somos, o primeiro CFC da região Norte e Nordeste e o 4º do Brasil a estar preparado para atendê-los. E para a gente é um orgulho cada vez que temos um deficiente auditivo. Gente, olha, esse assunto é tão bom, mas infelizmente meu tempo é muito pequeno, mas eu prometo a vocês que eu vou trazê-los de novo aqui para a gente falar um pouco mais sobre isso aí. Frank, muito obrigado pela gentileza de estar conosco. Nós é que agradecemos. Irã, muito obrigado pela gentileza de estar conosco também. E nos encontramos na próxima quinta-feira, às 17h30, no seu canal 21 da NET Cidade e no domingo, logo após o canal Livre. Até lá!